Boa noite, a graça e a paz do Senhor. Poder sentar, queridos, uma alegria poder estar aqui com vocês esta noite. Foi Deus que planejou tudo isso e vim para ter uma reunião aqui próximo, em Jundiaí. Falei com o pastor Hamilton e ele já conectou o pastor Anselmo, a pastora Rose, para estarmos aqui com vocês. E temos já 40 anos fora do Brasil, e quando venho aqui, já às vezes nem sei bem direito onde eu estou, né? E estar com amigos é a melhor coisa que tem. Deus nos deu amigos aqui, o pastor Anselmo, a sua família, o pastor Hamilton. E lá também, né? Sempre que vão lá, podemos nos encontrar e poder estar com vocês é uma alegria, tá? E orem por nós, estamos num desafio muito grande lá nos Estados Unidos, de uma mudança da universidade de Boca Raton para Orlando. Essa mudança está dando um pouquinho de trabalho, mas é para o crescimento, não é? Você sabia que crescer dói? Quem já ouviu essa palavra? Crescer dói, não é? Se você não quer se incomodar com nada, então você não está preparado para o crescimento. E crescimento exige renúncia, exige... Você mudar de casa já é difícil, não é? Quem gosta de mudar de casa aqui? Mudar de casa é uma tragédia. Agora mesmo mudei lá em casa, aluguei um caminhão comum para mudança. Esse caminhão você aluga pelo número de cômodos que você tem. Você sabe, você aluga o caminhão e você faz a sua mudança. Lá nos Estados Unidos é assim. Aí eles perguntam, quantos cômodos você tem na sua casa? Aí eles dão um caminhão para aqueles cômodos. Aí encheu e a casa ainda estava cheia. Encheu o caminhão e a casa ainda estava cheia. Falei com minha esposa, mas onde estavam essas coisas? Ah, coisinhas minhas guardadas. Ah, as mulheres têm isso, né? Guardar coisinhas em casas. Aí deu outro caminhão. As coisinhas deu outro caminhão. Então, mudar é assim, né? Você descobre o que não tinha e que está em casa. Mas é necessário. E Deus quer fazer algumas mudanças hoje. Você crê nisso? Que nós precisamos de algumas mudanças? Você crê que você pode ser melhor? Você crê que você pode produzir mais? Ou você já está acomodado onde você chegou? A Bíblia diz que até na velhice nós vamos dar frutos. Até na velhice. Então, olham para mim e falam assim, você não está muito velho para ficar viajando tanto assim, não? Eu falei, estou nada. Estou nada, estou com 66. Tem pessoas que acham que eu estou velho, né? Mas eu não estou, não. Passei mal no último voo, quase que o voo teve que pousar. Tive que voltar rápido. Tive que fazer uma cirurgia de, como é que chama o negócio? Vesícula, né? De vesícula. Passei muito mal no voo, tirei a vesícula, estou novo de novo. Não tem esse negócio não, tem velhice não. Tem cansaço, mas velhice não, tá bom? Há uma palavra, você crê que Deus já liberou a palavra ao seu coração? Não tem nenhuma expectativa de que você ouça tudo e que todos ouçam. Alguns vão ouvir, outros vão só escutar. Há uma diferença tremenda. Escutar é o som. Ouvir é aquilo que... Mas a Bíblia diz que quem tem ouvidos, ouça. Se eu falar que meia hora, 35 minutos, eu tenho certeza que você vai ouvir mesmo 10 ou 7%. Mas nisso há uma palavra para você. Você crê assim? Há uma palavra para você. Agora você que vai determinar se você quer ou não. Que tem gente que vem no culto para assistir o culto. Tem gente que vem para cultuar. E tem gente que vem para escutar a palavra, e tem gente que vem para ouvir. Eu gosto de ouvir a palavra de Deus. E é muito bom ouvir a palavra de Deus. E há um recomeço para nós hoje, não é? Há um recomeço para algum lugar que Deus quer nos levar. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Gênesis. Gênesis, e nós vamos fazer a leitura no capítulo 21. Diga para o seu irmão aí do lado. 21, capítulo 21 de Gênesis. Tem uma história muito incrível aqui e ela vai nos trazer lições práticas para a nossa vida. Amém? Capítulo 21, vamos ler do 14 até o 19. 21, 14, 19. Parabéns, pastor, tá? Para essa igreja bonita. A igreja está bonita, não está bonita essa igreja? A gente fica até mais bonito nesse púlpito, né, rapaz? Fica mais bonito aqui nesse púlpito. Então, parabéns pela igreja, tá? Pela vida de vocês. Isso aí. Dia de quarta-feira, vir à igreja não é fácil, trabalho, né? Uma cidade grande como essa.
mas Deus tem sempre algo para aqueles que realmente se determinam a cultuar ao Senhor. Vocês estão com a versão ali, não sei se é bem a minha, mas vocês estão com uma versão diferente ali. Vamos ler essa versão que está aqui. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, tomou o pão e um odre de água. Diga comigo, um odre. Quantos odres? Um. Presta atenção nisso, vai ser importante. E as deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e a despediu. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. Próximo. Consumido a água do odre, era um só, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, mais ou menos aí entre 300, 400 metros, se for um bom flecheiro, né? Alguns conseguem 500, né? Mas vamos pensar em 300, tá bom? Que não, olha, porque dizia, que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Próximo. E ouviu Deus a voz do menino. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde ele está. Terminando? Ergue-te, levante o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Quem pode glorificar o Senhor por esta palavra? Essa história é incrível, porque é uma daquelas histórias que acontecem na nossa vida, que você não sabe por que você está nela. Porque Agar, por incrível que pareça, mesmo sendo escrava, é uma das poucas mulheres no Antigo Testamento que acontece e fala o nome dela. Olha só que coisa interessante, o nome dela aparece. Se você for ver a origem do nome, né, de serva, de escrava, você já percebe que alguma coisa no social está diferente do que deveria estar. Ela não está ali para servir do jeito que serviu. Agora, são as situações que você se encontra com ela na vida, sem você ter escolhido. Ela não escolheu isso, escolheram isso para ela. Aliás, a sua senhora, que era a esposa de Abraão, que toma essa decisão. Sara, que era para ser a mais prudente da história, toma essa decisão para apressar a promessa de Deus. Você não consegue mexer naquilo que Deus estabeleceu na eternidade. O que Deus estabeleceu na eternidade está estabelecido. Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. E questão de tempo é nossa, não é de Deus, porque a Bíblia diz que Deus é de eternidade a eternidade. Então, tempo é um espaço na eternidade para nós entendermos a nossa vida aqui. E nesse momento entra a história desta mulher. E ela então dá luz a esse menino. Até que Sara fique grávida, estava tudo bem. Sabe quando está tudo bem e você não consegue pensar que alguma coisa tão difícil vai acontecer? E de repente, agora ela já não é mais bem-vinda dentro de casa. E Abraão então tem que tomar uma decisão. E ele toma essa decisão e escreve essa história. E é sobre ela que eu quero te falar. Porque essa história pode ser parecida com a minha, pode ser parecida com a sua. Sabe aquelas coisas que você faz na expectativa de estar fazendo, às vezes até em obediência, e até para ajudar uma situação, e de repente aquilo se reverte contra você, e você não entende o porquê e não tem saída. E é uma oportunidade de recomeçar a história. É uma oportunidade de você recomeçar a história. Agora, há alguns pontos aqui
que eu preciso te chamar a atenção. Primeiro, a condição social. A condição social, ela traz para nós, às vezes, sem que você busque, uma situação que te subjuga. E você se torna escravo daquela situação. Eu moro nos Estados Unidos há muitos anos, e eu tenho, e pastoreei 33 anos a mesma igreja, e eu tinha muitas pessoas morando nos Estados Unidos, e que membros da igreja, homens de Deus, mulheres de Deus, abençoados por Deus, porém, num jugo de viver uma vida ilegal, na ilegalidade. Porque não conseguiram o quê? A sua legalização para viver como um cidadão americano. Mas continuaram vivendo. Eu tenho pessoas que eu pastoreei que viveram lá 35 anos debaixo desse jugo. É um jugo ou não é? É um jugo. Você não pode sair, o pai passa mal aqui, a mãe falece, não pode vir no sepultamento, porque se vir não volta, não pode entrar. Olha só que situação. É uma situação social ou não é? É um jugo social ou não é? E sem que você perceba, de repente, você entra num desses. E agora, a mulher que estava ali para servir a casa, para limpar a casa, para ajudar na tenda, ela entra numa situação que ela não tinha que entrar. E de repente, ela não vê a saída. Porque até na hora de ir embora, ela tem que ser obediente. Ou você acha que aquelas pessoas que moram lá, que são pegas pela imigração, são levadas para a prisão, a família toda em casa, e às vezes só o marido lá preso, isso para eles não é um constrangimento tremendo? Onde está o seu esposo? Está preso. É ou não é um constrangimento? Onde está H? Agora está fugindo de uma situação que ela mesmo não arrumou essa situação, é uma circunstância social que arrumou essa situação. Tem cada história que você pergunta para as pessoas lá nos Estados Unidos, por que você veio para cá? Quando eles contam a história, você fala, não é possível que alguém... Porque eu fui numa outra condição, fui convidado por uma igreja, já fui legalizado, né? Já fui... É diferente. Agora, você tem que entender a situação das pessoas. Pessoas que foram numa situação assim que você... Fala assim, mas espera aí, como que você vivia isso? E estavam vivendo essa situação. Então, a questão social acaba, às vezes, sendo um jugo que nós não escolhemos, mas de repente, estamos vivendo nisso. E eu vou muito a países da África, nós temos missões no Congo Democrático, Congo Brazzaville, na Nigéria, na Índia. Nós temos a escola na Índia, e eu vejo como que as pessoas vivem. O Brasil é um país maravilhoso, dá uma glória a Deus aí pelo seu país. Aqui você pode fazer esse culto aqui, ó. Lá na Índia, dos 50 e poucos pastores que a gente acompanhava, mais de 20 foram mortos e alguns queimados vivos. É uma situação difícil ou não é? É uma situação terrível de viver ou não é? E agora ela está vivendo essa situação. Primeiro, um cenário social desfavorável. Em segundo lugar, um cenário geográfico desfavorável. Deserto, diga comigo, deserto. Eu não sei quem aqui já teve a oportunidade de ir em Israel, você já teve, né? Não? Ah, então vamos juntos. Deus já me deu a oportunidade de ir lá 9 vezes. Algumas só para passear e outras para estudar. E é terrível aquele deserto. O deserto de Berseba é um dos mais desfavoráveis. Primeiro pelas pedras, por não achar mesmo água naquele lugar. E ele é muito difícil de ser encarado. Eu me lembro que uma vez eu não sabia que tinha que levar uma coisa assim com muita água. E você, quando acha alguém vendendo água, eu me lembro que uma vez eu paguei $18 numa garrafinha de água. $18. Quando o rapaz falou 18, eu corri na frente para ser o primeiro, porque senão eu ia ficar sem ela. Eu pagava $100. Aqui eu não preciso pagar nada. Você num deserto desse, morrendo de sede, você dá tudo que você tem por uma garrafa de água, e às vezes não valoriza que tem, não é? Diga, geografia desfavorável. Ela não escolheu isso. Ela estava dentro da tenda. Ela estava lá bem tranquilo. Tem coisas, tem deserto na nossa vida que nós não escolhemos. E de repente, quando você percebe, você está numa geografia desfavorável espiritualmente.
Parece que tudo escurece em volta de você. Você não vê um cenário favorável, você olha e não vê nada favorável, parece que não vai acontecer nada de bom. E nesse momento, o inimigo, sabendo desse cenário que você está, ele só vem para piorar a situação. Olha o que acontece. A Bíblia diz que Abraão tomou um odre. Um odre. E o que fez? Deu para o menino carregar ou colocou no ombro dela? Colocou no ombro dela. Ambiente social desfavorável, geografia desfavorável, e agora ainda vem sobre ela o que? Um peso para ela carregar. É ela que tinha que carregar agora aquele odre. Mas não só isso, além disso, ela agora se torna o que nesse tempo não era responsabilidade nenhuma das mulheres, ela se torna totalmente responsável pela vida do filho. Uma questão social desfavorável, geografia desfavorável, um jugo sobre ela e agora uma responsabilidade que não era dela. E ela agora tem que viver isso. É um cenário completamente favorável para o inimigo dizer assim, não tem saída. Quantas vezes na sua vida você já pensou assim, não tem saída? Não tem uma expressão que eles dizem assim, beco sem saída, que vocês falam isso? Sabe o beco sem saída? Você olha e não tem saída. Eu tenho que levar ele até onde eu consigo levar e manter ele com essa água, com esse odre de água. Para um deserto não significa nada. Não significa nada. Eu tenho que levar ele e tenho que manter ele com vida enquanto for possível. Sabe quando você mede a sua situação pelas suas possibilidades? Você consegue ver o fim. Quando você mede pelas suas possibilidades, você consegue ver o fim. Porque nós somos finitos. Nós somos infinitos. Infinito é só Deus, só Ele que é ontem, é hoje e é eternamente. Só Ele. Então agora ela está medindo a sua condição pela sua finitude daquilo que ela carregava. E o peso, e o deserto, e as esperanças vão indo embora. É quando você olha e não tem mais jeito. Quando o deserto te cansa, a Bíblia diz que até Jesus se cansou. E por isso ele para junto ao poço de Jacó. Ele se cansou no deserto, até Jesus. O profeta Isaías diz que até os jovens se cansam. Ah, não, jovem não se cansa. Ah, jovem acorda cedo. Não, a Bíblia diz, o profeta Isaías diz que num cenário como esse, até os jovens se cansarão. Se cansarão. Todos se cansam. Quando o cenário é desfavorável, não há como. Você vai medir a sua condição, você vai medir a sua finitude pela sua condição. E aí você vai ver, não vale a pena lutar por isso. Um odre só de água não vale a pena. Então ela toma uma decisão. E essa decisão mostra que é a decisão que muitos de nós tomamos. Se você for pensar, até o salmista no seu deserto, depois de ter vivido um momento desfavorável na sua vida, não geograficamente, mas socialmente, por aquilo que ele mesmo tinha provocado, ele ora e pergunta, por que te abates, ó minha alma, dentro de mim? E por que se perturbas dentro de mim? No versículo 5 do capítulo 42, ele diz assim, a minha alma está aflita dentro de mim. Sabe quando você perde o controle e você vai medir a sua expectativa por aquilo que você tem de recurso? A sua alma começa a gritar. Porque aí você percebe que você está muito perto do fim. Mas há uma esperança. Eu venho falar sobre essa esperança que há uma esperança. É quando tudo termina, é quando Deus começa a agir. E essa é a palavra do recomeço.
Deus não vai agir enquanto você estiver trabalhando na sua suficiência. Como já foi dito, já foi cantado aqui hoje. Deus não vai agir enquanto você tiver água no seu odre que você recebeu. Deus não vai agir enquanto você estiver medindo a sua condição de caminhar nesse deserto. Mesmo você sabendo que em poucos passos mais você não terá força. Como Jesus teve que parar, porque a Bíblia diz que ele estava cansado, era quase meio-dia e ele estava cansado. E é no deserto, nesse meio-dia, que você já não enxerga mais nada. Você não enxerga mais nada. Você não consegue enxergar. O sol é tão grande, o cansaço é tão grande, porque a Bíblia diz, e nós vamos ver aqui, que quando o anjo do Senhor aparece e fala com ela, ela abre os olhos e diante dela tinha o quê? Um poço de águas vivas, um poço de água limpa. Aleluia. A condição espiritual que você se encontra, a condição emocional, quando a sua alma se aflige, como a de Davi, desta mulher, faz você viver uma vida limitada. Agora, quando você começa a abrir o seu ouvido, abrir os seus olhos e perceber que há uma fonte mais perto do que você espera ou do que você pensa, aí começa a brotar e a recomeçar uma esperança dentro de você. Olha como que isso é interessante. O versículo 15 diz, consumido o odre, diz assim, escassez. Condição social desfavorável, condição geográfica desfavorável, peso sobre os ombros e agora escassez. Será que não é a história de algum de nós? Eu já passei por isso, irmãos. Eu estava no campo missionário. Eu fui enviado para o campo missionário. E eu passei por escassez no campo missionário. E nesse momento que passei por uma escassez muito grande, o pastor que me convidou não era mais o pastor da igreja. E o pastor que me enviou daqui do Brasil tinha falecido. Dá para você se encontrar num momento desse? O pastor de lá foi tirado, porque a igreja que eu pastoreava era uma igreja americana, uma Home Mission, em New Jersey. E a igreja tinha o seu próprio cemitério. Só que para enterrar as pessoas lá, você tem que ser membro da igreja. E morreu uma pessoa muito próxima da igreja, eles não tinham aonde enterrar, que lá é muito caro. E foram pedir o pastor. E o pastor tinha que fazer uma reunião e a diretoria aprovar. E o pastor não deu tempo de fazer a reunião, o pastor permitiu ser enterrado lá no cemitério da igreja. Eu sei que a igreja se reuniu e tirou o pastor por causa disso. Dá para você entender um negócio desse? Não dá para entender, fala a verdade, não dá. Mas tirou o pastor. Esse foi o pastor que veio me buscar aqui no Brasil. Ele veio aqui me buscar. E o que concordou em me enviar aqui, nesse meio tempo, faleceu. Lá em Niterói, no Rio de Janeiro. Eu fiquei sem pai e sem mãe de uma vez só. E eu falei, e agora? Aí fui trabalhar, cara. Fui trabalhar onde eu aprendi cozinha. Fui trabalhar num restaurante. E no começo, o nome é bonito, dishwasher. É bonito, não é? Fala assim, lavar prato. Fala, lavar prato. O nome é bonito, mas o negócio é pesado, meu. É escassez. Diga aí, escassez. Eu com filhos, esposa, casa, tudo para pagar. Tinha que trabalhar. Me lembro que eu fazia sopa, que era um restaurante onde parava navios, chegava muita gente para comer, tudo era muito grande. E tinha uma panela enorme, tão grande a panela, que eu não conseguia lavar lá de fora. Eu descobri um jeito de lavar, eu pulava dentro dela para lavar. A panela ficava limpinha. Como é que você limpou essa panela assim? Eu entrava lá dentro para arear ela assim, ó. Escassez, meu irmão. Você não vê a saída. A ponto de eu arrumar as malas para voltar, pastor. Arrumei as malas para voltar. É na hora que você, o que fazer? Você não tem o que fazer, não tem saída. Você tem que gerenciar uma situação desfavorável. Que você gerenciar uma situação favorável é fácil. E agora é desfavorável. Geografia contrária, deserto, situação social adversa, e agora escassez, e ao mesmo tempo tendo um filho para criar. Parece que é o fim, não é? Mas não é o fim não, isso que você está vivendo não é o fim não.
é o recomeço de uma linda história. É o recomeço de uma linda história. Porque aí entra a provisão de Deus. Olha que coisa linda. Nesse momento, ela desiste. Ela desiste. E ela coloca o filho debaixo de uma árvore. Olha só. E ela vai para uma distância de um tiro. Vamos pensar daqui, lá no final da igreja, lá na porta final. Eu só conseguiria chegar lá a minha flecha. Acho que a sua chegava mais longe, né? Esse bração grande. Vamos pensar, lá no final. E ela ficou de longe olhando. E ela disse, eu vou ficar olhando ele morrer. Eu não quero estar perto. Sabe quando você já desistiu a ponto de você sair de perto da situação? O casamento não tem jeito. E eu estou falando isso aqui para alguém muito específico. Então eu vou ficar de longe, eu vou me afastar. Ah, o filho não tem jeito, eu vou me afastar, eu vou deixar ele. Vou ficar de longe para ver o que isso vai dar. Quando você faz assim, você está desistindo. Porque é a tua mão, é a tua voz profética. Você vai ver que Deus manda ela pegar ele com a sua mão. Não tem jeito. É você que Deus vai usar para recomeçar a história que precisa recomeçar na sua família. É você que Ele vai usar. Ele não vai usar ninguém. Não vai vir. Vai vir alguém assim, vai vir. Não. A voz você vai ouvir do céu, mas quem vai agir é você. E você vai começar a agir hoje, em nome de Jesus. Eu quero ser um profeta de Deus sobre a sua vida, você vai começar a agir. Você vai tomar essa situação pela mão. E esse lugar que há muito tempo você não colocava a mão. E o Senhor manda dizer isso aqui para alguém. A porta do quarto do teu filho. E liberar uma palavra profética. Você vai fazer isso hoje em nome de Jesus. Não desistir. Esse dia conversando com uma pessoa. Falei, não, eu já desisti disso. Desistiu como? Você tem uma promessa. E você desiste dessa promessa? Porque a situação é desfavorável? Porque a geografia é desfavorável? Porque tudo é desfavorável? Ei, mas para ele não tem nada desfavorável, não. Operando Deus, quem impedirá? Se o Senhor é por nós, meu irmão, confia, simplesmente confia. Agora olha que coisa interessante. Deus ouviu a voz do menino. Olha o que Deus fala com essa mulher. Deus ouviu, não foi a voz, Deus ouviu o choro. Eu preciso trazer uma palavra pastoral agora, pastor, me permite. Mas essa mulher não clamou, ela clamou. Deus ouviu a voz do menino. Tem situação, irmão, que ela se torna pior ainda, porque nós nos calamos diante dela. Nós nos calamos, nós aceitamos aquilo ali como uma coisa normal. Eu falo isso para as pessoas lá nos Estados Unidos. Vocês aceitaram isso como uma normalidade, mas não é normal viver aqui assim, é normal? Não. É normal você viver debaixo de um jugo que não é seu, é normal? Não, não é normal. É normal você aceitar as situações impostas sobre você, que você não decidiu por aquilo, decidiram por você, porque ela não decidiu nada, nem engravidar ela decidiu. Foi Abraão e Sara que decidiu por ela. Não foi ela que decidiu. E aí impõe um peso sobre alguma coisa que você não decidiu, e você não clama, porque Deus não ouviu a voz da mulher, Deus ouviu a voz do menino. Ouviu o choro do menino. E se levantou. Meu irmão, se você não estiver clamando, você vai demorar mais a sua bênção. Mas ela chega, porque pode ser que tenha alguém na tua família clamando. Pode ser que tenha alguém clamando aí em algum lugar. Você pode ouvir o clamor de alguém por você aí? Você pode ouvir? Porque o clamor pela sua vida está em algum lugar. Olha que coisa interessante. Ouvindo o choro do menino, o anjo do Senhor bradou e perguntou a ela: que fazes, Agar? Não temas. Ela já tinha se afastado para ver a morte do menino, a distância de um tiro. Eu já sei, ela já tinha sentenciado a morte. Porque quando ela toma essa decisão que põe ele debaixo da árvore,
e vai para longe, ela vai para ver o menino morrer. Pode ser que já tenham sentenciado o final da tua história. Pode ser que já tenham decidido o final da tua história. Mas se não foi o final que Deus decidiu, nada vai acontecer, porque Deus está no controle. Ela não tinha mais água. Ela não tinha mais. A água havia terminado. Ela já tinha determinado a morte, porque vou ficar à distância para ver o menino morrer. Ele vai morrer. Mas Deus já tinha olhado do céu e já tinha decidido pela provisão que Ele ia trazer nesse lugar, nesse deserto, nessa geografia desfavorável, nessa condição social desfavorável, nesse peso que você está carregando, que colocaram sobre você. Eu creio nesta noite que as cadeias começam a se quebrar, elas começam a se quebrar, e começa a haver uma libertação na tua mente, e você começa a ver coisas que você não estava vendo antes. Você não estava vendo antes. Agora, eu preciso te chamar a atenção para isso. O Senhor pergunta e diz para ela: o que você está fazendo? E o Senhor diz para ela: não temas. A primeira coisa para um recomeço na nossa vida é você vencer o medo. Diga, vencer o medo. Tem pessoas que estão no mesmo lugar há 10 anos porque eles têm medo de dar o próximo passo. Por quê? Eles já fizeram a sentença de morte na sua própria vida, escolhendo que vai ser assim. Não vai ser assim mesmo. Ah, essa doença, o meu avô teve, meu pai teve, meu tio teve. Já aceitou aquilo, ele já declarou, né? Eu vou ficar uma distância assim para ver o menino morrer. Ele já declarou. Sabe por que você ainda não morreu, se você pensa assim? É porque tem alguém clamando por você. A igreja, o pastor, um amigo, tem alguém clamando por você. Porque você já decidiu que vai ser assim. Já decidiu que vai ser assim. Ah, mas essa é a história da minha família. E quem te diz que você precisa viver a história negativa da sua família? Você veio para trazer esperança para a tua casa e não viver a história negativa. Você veio para dividir o tempo e saber que em você há um recomeço. Quem aceita isso? Que você é o recomeço da sua casa. É o recomeço da sua história. É o recomeço para inspirar os seus filhos a ser melhor do que você. Você é o recomeço. Diga assim: eu sou o recomeço. Ah, mas como? Com a provisão de Deus. Primeira coisa que você tem que vencer é o medo. Porque o medo, ele rouba o teu futuro. Ele rouba o teu futuro. Esse menino, que vai se tornar uma grande nação, estava sentenciado pelo medo a morrer, a morte. Ele estava sentenciado à morte. E ele agora se torna uma grande nação e poderosa, que vocês sabem o tamanho que ela é hoje. O tamanho que é. E ele estava sentenciado à morte, pela própria mãe. Mas Deus tinha um plano eterno. Deus tem planos. Deus tem planos para a sua casa. Deus tem planos para a sua família. Deus tem planos para a sua empresa. Deus tem plano para os seus filhos. A Bíblia diz que os nossos filhos são herança bendita do Senhor. Então, aonde eles estiverem, ontem eu falei lá na série, né, de um pessoal, de um casal que eu estou tratando com eles, empresários, que eu estou mentoreando eles, e ele está com tanto medo da guerra, pastor, que ele não quer ter filho não, 9 anos, milionário, mas tem dinheiro que não acaba mais, lá nos Estados Unidos. Eu falei, mas como esses casados, 9 anos, você ainda não tem filhos? Por quê? Tem algum problema? Um dos dois tem algum problema? Eu falei, não, pastor, por quê? Não, a gente não quer criar filho, ter filho. Nesse país não sabe quando vai começar a Terceira Guerra Mundial. Não sei o que lá. Você, rapaz, está com tanto medo, você já está vivendo a guerra na tua mente. Tem pessoas já vivendo essa sentença de morte já. Não é assim mesmo, minha vida vai terminar assim mesmo. Tá bom assim, cantando essa história desse maluco aí. Não é assim, não tem uma música assim, deixa a vida me levar. Deixa levar, deixa acontecer assim mesmo. Em nome de Jesus, a palavra para você agora é erga-te, erga-te, se levanta e tome esse menino pela sua mão. Atitude transformam. Se você tiver uma atitude correta, não tem geografia desfavorável,
não tem clima social desfavorável, não tem peso sobre os seus ombros que vai te parar. Você vai ter um recomeço hoje, em nome de Jesus. Erga-te, levante a sua mão e diga: eu aceito essa palavra. Agora, olha só, ela está no mesmo lugar, toma uma atitude. Põe o versículo 19 aí, olha que coisa linda. Receba essa palavra para você. Ela está no mesmo lugar, ela não andou não, ela está no mesmo lugar. Ela toma a atitude correta. Olha o versículo: e abriu-lhe Deus os olhos. Você vai tomar uma atitude hoje de recomeço. Na sua casa, na sua vida, no seu trabalho. Ah, mas por que está assim há tanto tempo? O que você tem feito durante esses últimos 7 anos? A sua vida é ciclo de 7 anos. Se você não conseguir escrever a história dos 7 anos passados, os 7 próximos anos seus estão condenados. Tá? A sua vida é ciclo de 7 em 7 anos. Você pode ver que a sua história muda de 7 em 7 anos. Os últimos 7 anos eu fiquei mais velho, cabelo embrageceu, mas... muda de 7 em 7. Você vai ver como que muda de 7 anos. Eu estou com 66, eu com 59, que eu era outro. 7, e quanto mais você vai ficando velho, aí os 7 vão ficando mais. Vai se preparando aí, você vai chegar lá. Fica rindo de mim não, vocês vão chegar lá, hein, meninada, vão chegar lá. Olha lá, diz que abriu os olhos, diga: abriu os olhos. Levante assim, ó, a cabeça assim, abre os teus olhos agora em nome de Jesus. Que haja uma unção poderosa sobre os seus olhos para você ver esse recomeço. Essa sentença de morte vai ser tirada agora em nome de Jesus. Essa palavra que não vai dar certo, que acabou a água, que o deserto de Berseba é um dos piores lugares do mundo para você estar, acabou. Porque na presença de Deus, como diz a pastora, até a tristeza salta de alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força. É nessa fonte que você é renovado. Olha lá, abriu os olhos e viu um poço de água. Ela não estava vendo nada, sabe por quê? Porque ela estava carregando um jugo pesado, uma sentença pesada, uma geografia pesada, um clima social desfavorável. Imagine, nem se o menino morresse, ela podia voltar para casa. Ia ser o quê? Apedrejada. Não podia voltar. Imagina um clima desse. Mas agora olha o que diz a palavra: abriu e viu um poço de água. Ué, mas ela está no deserto de Berseba. Ela está tudo desfavorável para ela e tem um poço. Ei, há sempre um poço por perto. Há sempre algo diferente por perto que vai e contra tudo aquilo que todo mundo está vendo na sua vida. Toma essa palavra para você. Existe algo por perto que é contra. Esse não vai dar certo. Isso aí não vai dar certo. Para, desiste. Isso não vai dar certo. Deixa o menino aí, fica distante para você ver a morte dele ali, naquele lugar, que era lugar de morte, era lugar de sequidão, era lugar de término de uma história, de terminar uma história. Era o lugar que ela abriu os olhos e viu um poço d'água. E foi-se, encheu o odre. Ela tinha quantos odres? 1. Esvaziou, agora ele está cheio de novo. Quem está enchendo a sua vida de graça, de alegria hoje, para você recomeçar, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está enchendo. Não é palavra de homem, não é situação social, não é a geografia desfavorável que vai te facilitar, não. No mundo vocês vão ter o quê? Aflição. É nesse mundo que nós estamos vivendo. O mundo é um deserto, mas nós sempre temos mananciais. Encheu o odre de água e deu de beber ao moço. Agora põe o versículo seguinte, e nós vamos para uma palavra profética sobre a sua vida. E era Deus com o moço que cresceu. Diga: o menino que estava sentenciado à morte fez o quê? O menino que estava sentenciado à morte fez o quê? Aquilo que decretaram que não vai dar certo na sua vida, vai dar certo em nome de Jesus. Vai dar certo. Esse deserto é só para te treinar. É só para te treinar. Porque ele criado no deserto, olha lá, que cresceu e habitou aonde? Agora o deserto era terra para ele. Diga assim: o deserto é terra comum para mim. Diga: é terra comum para mim. Porque não é aonde você está,
é com quem você está. Não é onde você está, é com quem. Tem um pastor amigo meu que foi há anos atrás para a Ucrânia, pastor. Para a Ucrânia. Aí um dia ele me ligou: pastor, você pode me ajudar? Tem que trocar os pneus da minha caminhonete, é um pneu muito caro, porque aqui neva e faz 40 graus negativo. Eu morei onde faz 20, eu quase morria, lá em New Jersey. Falei: cara, você sai do Rio de Janeiro e vai para um lugar de 40 graus. Aí eu chamei ele para ir nos Estados Unidos, fizemos uma campanha, compramos uma caminhonete nova para ele. E eu falei: eu vou falar no pé do ouvido dele. Chamei Eugênio, ele, lá da Ilha do Governador, do Rio de Janeiro. Vou falar no pé do ouvido dele. Esse cara é muito crente. Ele é mais crente que eu. Vou trazer ele para trabalhar comigo. Eu falei: senhor Eugênio, quantos filhos você tem? Ele falou: você tem 4 filhos e tal. E não tem problema. Você quer vir para os Estados Unidos? Quanto você precisa ganhar aqui com a sua família? Nós estávamos implantando igreja, implantamos 34 igrejas. Estávamos implantando, precisava de pastor. Ele falou assim: eu não posso, pastor. Como que você não pode, cara? Você ficar num lugar desse onde 40 graus negativo? O que é isso, rapaz? Você está louco, rapaz? Vem para cá. Eu falei: eu não posso, velho. Porque é lá que eu sinto a presença de Deus no meu ministério, é para lá que eu fui chamado. O cara está lá até hoje, cara, com essa guerra e tudo, ele está lá até hoje. Se você convidar ele hoje para ir para os Estados Unidos, morar nos Estados Unidos, ele não quer. Então não é onde você está, inventaram moda, quem não sei que está aqui, está ali, é com quem você está. E se o Senhor está com você, meu irmão, você não é um simples vencedor, você é mais do que vencedor, diz a palavra de Deus. Existe um manancial, e ele cresceu, habitou no deserto, meu irmão. Ele não voltou para a casa de Abraão, não, ele ficou por ali mesmo e se tornou um grande frecheiro. Deus tem um propósito para a sua vida. A sua história não vai terminar desse jeito. Que a geografia, que o ambiente social, que o peso que colocaram sobre o seu ombro, não vai não, porque há uma esperança. Quem crê nisso? Já estou indo para o final, pastor. Há uma esperança, há um rio correndo. Aleluia. Jó capítulo 14, versículos 7, 8 e 9. Há esperança. Levante a tua mão e receba isso. Há esperança para a árvore cortada. Fique de pé em nome de Jesus. Há esperança. Há esperança para a árvore cortada. Há esperança. A sociedade te cortou, diz que não tem jeito. A geografia te é desfavorável, te cortou. Olha só, há esperança para a árvore cortada. Ainda assim, ela se renovará. Ainda assim foi cortada da sociedade, mas ainda assim ela se renovará. Olha só, se envelhecer na terra a sua raiz. Ah, gente da música, tem aquele, existe um hino, me veio agora, tem esse aí, vocês cantam? Existe, não tem um hino assim? Me veio aqui na mente agora. Olha só, vou acabar lendo aqui, ó. Se envelhecer na terra a sua raiz. Acabou a história dele, fica aí para morrer. Vou ver de longe, não vai ver coisa nenhuma. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas, ela brotará e frutificará, diz o Senhor. Aleluia. É um recomeço, Jesus dizendo assim, ó: vinde a mim, todos vós que estáis cansados desse deserto, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A decisão é tua. Levanta, levanta. Toma esse menino pela mão agora, em nome de Jesus. Toma essa promessa. Faz assim, ó. Faz assim com a mão aberta e fecha profeticamente. Você acredita nisso, no mover profético de Deus sobre a sua vida? Você crê nisso? Você crê que é uma palavra profética liberada sobre a sua vida? Você crê nisso? Então tome posse agora. E diz assim: eu tomo posse dessa palavra. O Senhor está dizendo: olha, segura aí, segura esse menino, levanta ele vai crescer nesse deserto, ele vai crescer, eu vou fazer dele uma grande nação, ele será um flecheiro, aí onde ele está ele será. Há esperança para a árvore cortada, há esperança ao cheiro das águas. Ao cheiro das águas, essa raiz que foi cortada, tirada socialmente, numa terra desfavorável, ela brotará, debaixo da autoridade do pastor. Eu quero orar por algumas pessoas aqui, pastor.
E o Espírito Santo me fez olhar para algumas pessoas, que é a história desse deserto, de coisas que já deixou de lado. E tem coisas que você deixa para morrer e demora a morrer, sabia? Aquilo fica te perturbando, demora a morrer. Porque não é para morrer, é para viver. É para viver. Não é para morrer. Ela ia ficar ali anos vendo aquele menino ali. Ele não ia morrer não. Ele não ia morrer porque não é para morrer. Meu irmão, não é para morrer, é para viver. Ao cheiro das águas. Mesmo que você olhe assim e não vê esperança nenhuma. A árvore foi cortada e secou tudo. Você pode dar um passo de fé e vir aqui à frente? Pode, pastor? Dá um passo de fé e vem aqui à frente. Existe um rio, Senhor. Faz-nos ver esse rio, Senhor, hoje. Que flui do teu. Faz-nos ver essas águas brotando, Senhor, na nossa casa, na nossa vida. Águas que correm do trono. Águas que curam, que limpam. Está curando, essas águas estão te curando. Por onde o rio passar, Ele vai transformar tudo, Ele vai mudar a história. Tudo vai Era para morrer e Ele cresceu. pois leva a vida do próprio Deus. E esse rio está. Teu odre está vazio, encha agora, encha! Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Ouça o barulho no vale! Ouça o barulho no vale! De tudo voltando ao lugar. Aqueles ossos se movendo e voltando ao lugar. É o cheiro das águas. É a voz profética. Levanta. Toma o menino. Erga ele. Toma a tua palavra profética. Tome. Sustente ela na tua mão. Sustente essa palavra profética na tua mão, em nome de Jesus. Pai, vem, Senhor, e sacia a nossa sede. Vem ao encontro do meu irmão, da minha irmã, que está nessa necessidade, Senhor. Ó Deus, nesse deserto, Senhor. Vem, Senhor, e derrama desta água agora, Senhor. Dá de beber, Senhor. Dá de beber agora, Senhor. Ó Deus, que os teus filhos sejam saciados agora, Senhor, pelo teu Espírito, Senhor. Sejam renovados e haja um recomeço na sua história. Haja um recomeço na sua história profissional, na sua história emocional, na sua história familiar, na sua saúde. Que haja um recomeço, Senhor. Haja um recomeço, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Deus está mudando histórias aqui. Deus está te segurando nas suas mãos aqui. Deus está mudando esta geografia, tirando este fardo, tirando este peso. Aquilo que parecia que não tinha mais saída, aquilo que não parecia que era a sua morte, oh aleluia, mas Jesus mudou a sua sorte nesta noite. É uma noite de mudanças, é uma noite de você olhar o poço que está aí perto de você. É uma noite que você vai sair daqui hoje, em nome de Jesus, recomeçando essa história. Vamos cantar pelo menos o coro. Aquilo que parecia, vamos. Declare isso. Declare isso. Impossível. Declare isso. Parece impossível, mas Deus está agindo. Não tem saída. Aquilo que parecia
morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia! Aquilo que parecia Profetiza isso. impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia! Hoje é noite de milagre. Aquilo que estava determinado como fim, aquilo que você já achava que não tinha saída, hoje, através desta palavra, Jesus muda a sua sorte e o milagre chegou para você. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o Senhor Jesus bem forte e saia daqui de posse desta palavra em nome de Jesus.